Uma pergunta que constantemente chega a nós aqui na editora Cleofas é se a igreja é contra a evolução. O homem pode ter vindo da evolução ou não ter vindo. Bem, veja bem, a igreja não é contra a evolução. O Papa João Paulo II falou claramente um dia o seguinte: a teoria da evolução é mais do que uma hipótese, ou seja, é uma realidade. Por quê? Porque foi um padre da igreja quem descobriu o Big Bang. O que é o Big Bang? É o começo do universo. Há 13, quase 14 bilhões de anos atrás, tudo começou com a pequena expansão de uma matéria de massa infinitamente pesada e de energia infinitamente grande, e começou a evoluir. Começou a se expandir. E que deu o universo de hoje. Por que nós sabemos disso? Porque um padre da igreja chamado Georges Lemaitre, um padre astrofísico, que foi amigo de Albert Einstein, descobriu isso, baseado na teoria da relatividade de Einstein, que o universo começou numa pequena evolução, né, de gases que formam um primeiro átomo de hidrogênio, com no núcleo um próton e um nêutron, depois se juntaram dois, formaram o gás hélio, se juntaram, depois formaram o carbono, e assim por diante, foi aparecendo os elementos químicos na natureza e foram surgindo, né, os elementos, as estrelas, o cosmos e a nossa Terra também, com tudo que nós temos na Terra. Então, a ciência mostra que houve evolução. A igreja não é contra a ciência, porque a ciência vem de Deus e a fé também vem de Deus. Agora, o que a igreja exige para acreditar na evolução? Duas coisas. Primeiro, que essa evolução foi trazida por Deus. Quem é que programou tudo isso? Quem é que quis tudo isso? Quem é que colocou uma lei nessa matéria, nessa evolução, para que ela acontecesse e chegasse até nós? Não é? É o chamado princípio antrópico, essa evolução que chegou até o homem. Nós sabemos hoje, os físicos, nós sabemos que se as constantes que mantêm o universo, as constantes mais importantes, por exemplo, a gravidade, a aceleração da gravidade, a constante de Max Planck, a constante da gravitação universal e outras constantes, se ela tivesse mudado uma coisinha de nada, lá no início do Big Bang, há 14 bilhões de anos atrás, hoje não existiria nada do que nós vemos aqui. Então, quem é que trouxe esse determinismo nessa evolução? Foi Deus. Então, a igreja não aceita a evolução ateísta. Não, a matéria evoluiu por força dela mesma. Olha, que força a matéria tem, que inteligência a matéria tem. A gente sabe que tudo que existe fora do nada, meus irmãos, é parte de um plano, é parte de um projeto e é parte de uma construção. Você já viu surgir uma casa aí pelo acaso? Você já viu surgir um automóvel pelo acaso? Um avião pelo acaso? Não, tem que ter um projeto, tem que ter uma fábrica, alguém tem que construir. Ora, e esse mundo todo, e eu e você, com inteligência, liberdade, vontade, essas mãos que constroem o que a cabeça projeta, é claro que houve um projeto aí, houve um construtor atrás disso. Então a igreja aceita que o cosmos veio de uma evolução que chegou até o homem. Tem até um poeta que disse assim, que quando surgiu o homem no universo, o cosmos chorou de alegria, né? Porque chegou o rei do universo. Entende? Então a igreja aceita a evolução, mas a evolução conduzida por Deus. Segundo, a alma humana não foi criada na evolução. O corpo é que foi criado na evolução. A alma Deus cria e coloca no momento da concepção de cada pessoa. A alma não é fruto da evolução. A alma vem de Deus diretamente, criada naquele momento para cada pessoa e uma alma diferente de cada pessoa. Bem, se nós aceitamos as duas coisas, que a evolução foi trazida por Deus e a alma é criada por Deus e não pela evolução, então a igreja aceita a evolução nesses termos. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai.
Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é